Federal Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin se reuniram com banqueiros para discutir as sanções da Lei Magnitsky impostas pelo presidente Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. A apuração é do jornal o Globo. Os bancos explicaram que as sanções atingem transferências em dólar e que os sistemas bloqueiam automaticamente clientes-alvo, inclusive a mulher de Moraes, Viviane Bart, que pode também ser punida. Os ministros queriam entender os efeitos das sanções e por quanto tempo elas podem durar. Os banqueiros disseram que para liberar o Pix, os bancos fazem uma checagem automática para identificar clientes-alvo da Lei Magnitsky. Por isso, não é possível driblar esses bloqueios. Atualmente, as sanções contra Moraes atingem transferências em dólar, mas não trava o acesso ao sistema financeiro nacional. Piotr, essa reunião foi uma apuração aí do jornal o Globo, dessa reunião que ocorreu entre os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e também Zanin e alguns banqueiros brasileiros para entender na prática como é que funciona essa sanção aplicada por enquanto ao ministro Alexandre de Moraes. E pelo que foi trazido ali da apuração, por enquanto, pelo menos apenas as transações em dólar seriam atingidas ali para sanções ao ministro Moraes, mas não impediria que o Moraes utilizasse os serviços dos bancos brasileiros, ou seja, ele poderia continuar usufruindo da sua conta bancária em determinado banco, mas sem a possibilidade de realizar transações internacionais. Vamos lá, tomando pelo valor de face da apuração da colunista, isso são sanções as primárias, porque tem as secundárias. Nada impede do governo americano dizer, olha, este banco aqui está dando algum refúgio de sistema financeiro para o ministro que está sancionado, só que este banco atua aqui e isso pode trazer alguma contaminação. Vamos lá, ele pode usar o quê? Ele vai ter uma conta corrente? O Pix eles já estão afastando. Mas peraí, o que é o Pix? Pix é uma operação de conta corrente, é só isso. O Pix, na verdade, tem um benefício de bancarizar, para usar uma expressão do meio, um monte de gente que não tinha conta. Você tira o dinheiro de uma conta e leva para outra. O Pix só é um negócio eficiente, rápido e bastante democrático. Então, por que ele vai continuar usando, então, a conta bancária dele? Em algum momento, ele vai passar por uma checagem. Os bancos, quando fazem parte do sistema SWIFT, que é exatamente esse sistema internacional e que seria a sanção das sanções, eu trato disso nessa minha última coluna, é quando eu isolo o país inteiro, porque os bancos não podem negociar mais, não podem fazer transferências bancárias. Mas voltando especialmente à questão da Magnitsky, porque ela é no CPF do ministro. E talvez pessoas que estejam ao lado dele como a esposa e tudo mais. Ele vai ter uma conta. Eu acho que é muito otimismo por parte da análise, se é que essa análise é fato. Tudo bem, podemos tentar até vir um recado de que esse banco, que atua aqui nos Estados Unidos, porque todos eles atuam, que trabalham com bandeiras americanas de cartão de crédito, como, por exemplo, Visa e Mastercard, isso ele já não vai poder ter, porque essas empresas seriam sancionadas nos Estados Unidos. Cartão de crédito internacional por essas bandeiras ele não pode ter, porque são empresas americanas. Ele vai estar... Até que momento essa conta vai funcionar? Vai funcionar como? De que jeito? Porque esses bancos podem ser sancionados lá. E no primeiro aviso que eles receberem, por exemplo, do Departamento de Tesouro nos Estados Unidos, olha, vocês estão dando espaço para um sujeito que trabalha no Brasil e que foi sancionado. Corta a conta. Eu acho que é só um otimismo e uma análise primária. Eu nem sei se os bancos brasileiros têm toda essa informação, porque é o primeiro caso no Brasil. Os bancos russos, por exemplo, quando você teve vários daqueles russos que foram sancionados, você não tem muito acesso às informações, trata-se de uma ditadura, ninguém conta, tudo mais. Quer dizer, a lógica da lei é uma asfixia financeira, é uma pressão pesadíssima para aquele sujeito voltar à lógica democrática. No caso, nem sei se há chance de reversão, porque é crime contra direitos humanos. É essa a razão da sanção. Eu acho que é um otimismo desses bancos aqui no Brasil. Porque, por exemplo, e se ele tem uma ação, vamos lá, tem uma coisa, tudo no sistema financeiro é interligado. Então, ele vai poder fazer um investimento numa empresa brasileira. Essa empresa brasileira, em algum momento, tem ações negociadas na Bolsa de Nova York. Ou seja, um título lá. Ou que ela tem um investidor estrangeiro. Ou seja, você começa a conectar essas coisas, você já tem uma ligação. Não é tão simples assim quanto
os banqueiros brasileiros deram uma resposta. Acho que é um pouco de receio do Supremo, a tomar pelo valor de face. A gente não sabe se essa foi a conversa. Essas consultas quando confiscaram as contas dos punidos injustamente. Sim. Nós temos jornalistas aí, amigos, né, ótimos jornalistas, inocentes, que estão há mais de 3 anos sem poder mexer, movimentar a conta bancária. Estão preocupados agora, fazendo consultas, pois façam consultas sobre o que acontece ao homem comum inocente, que foi o que houve de gente assim, punida com multas, fechamento de contas, bloqueios. Por que não consultaram antes? Agora é que estão querendo saber como a lei funciona, porque estão sentindo a água bater na cintura, agora tem que aprender a nadar. O Augusto toca num ponto importante. Esses bancos cumpriram a ordem do ministro Alexandre de Moraes, que é contra a lei você tirar a conta do sujeito sem você... Ele não fazia crime internacional, nada, não traficava, não usava a conta bancária para praticar crime. Mas se não usa a conta bancária para praticar crime e não foi condenado, não tem por que tirar a conta. Esse banco cumpriu uma ordem que eles podem chamar essa ordem ilegal. Isso é contra os seus direitos, os direitos dos brasileiros. Você atua aqui, então você vai ser sancionado também. O segundo crime você não vai cometer. De novo, é muito otimista essa análise por parte dos banqueiros brasileiros, se de fato aconteceu. Mas piora, porque os bancos não ficaram nos perseguidos, eles foram nas esposas dos perseguidos, nos filhos dos perseguidos que não tinham absolutamente nada a ver com os inquéritos ilegais. É grave isso. A única certeza que nós temos dessa apuração é que há uma grande preocupação por parte dos ministros do Supremo em relação à aplicação da Lei Magnitsky, que estão realmente preocupados. Bom, a gente segue falando sobre o Supremo, porque o ministro Alexandre de Moraes